E aí pessoas, bom, em se tratando de Xeon X99, qual é o processador com o melhor custo-benefício, considerando ali desempenho e preço? Bem, segundo a enquete que eu fiz ontem, teve 1.100 votos, as pessoas votaram que o 2620 é o melhor custo-benefício, um processador de 6 núcleos, 12 threads, esse nosso amiguinho bem aqui, está presente em vários canais aí, e também ele vem já em kits baratos que a gente compra de 780, 800 reais. Então muitas pessoas votaram que era ele, né? Cerca de 70% das pessoas falaram que sim, o 2620 é o melhor custo-benefício por conta de valor baixo, cerca de 140, 150 reais, e um bom desempenho, né? Fica próximo a um Ryzen 5600. Bem, outras pessoas, 10% delas, mencionaram outros processadores. Um deles, que foi muito mencionado, foi o Xeon S5 2630LV3. O nome é muito grande. Tá aqui o nosso amiguinho. Esse processador aqui é um pouco diferente, ele tem 8 núcleos, 16 threads, mas esse Lzinho que vem nele tem um peguinha, né? Ele tem um clock mais baixo e ele consome teoricamente menos. Ele chega somente a 2.8 GHz, mas muita gente voltou nele e tô aqui com o processador para testar. Na verdade eu comprei faz um tempinho, comprei no dia 29 de dezembro de 2020, chegou para mim no dia 18 de janeiro de 2021 e somente hoje eu tô fazendo um vídeo sobre esse processador porque não tive muito tempo. Eu vou colocar todos os detalhes dele na descrição, mas o intuito mesmo é testar esses dois processadores, ver se realmente o 2620 é o melhor custo-benefício ou esse 2630, né? Que aliás eu paguei R$115, então ele tá R$30, R$40 até, dependendo da época do ano, é claro, e dependendo também da fama, né? Mais barato que o 2620 versão 3. Também, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e vamos fazer aquela meta lá de 50 mil inscritos até o final do ano. E também tentar fazer uma meta de 1000 likes para que eu faça o próximo conteúdo de comparativo, ou independente se é com Xeon contra Xeon ou Xeon contra Ryzen, essa semana ainda, tá certo? Então vamos tentar bater a meta de 1000 agora. Naquela outra agradeço muito, chegou a 800, então vamos tentar fazer ali a meta de 1000. 1000 likes aqui eu faço às vezes um comparativo do 2640 com 2678. Que tal essa ideia? Posso fazer. Se vocês quiserem, deixe aí também nos comentários. E também só queria mencionar também que o Everton PCzão foi uma das primeiras pessoas que eu vi trazendo esse processador aqui e já falava bem dele. Então quem quiser também dar uma olhada no canal dele tá na descrição. É isso, gente. Vamos aqui ao comparativo porque tá ficando um pouco longo demais essa introdução. É normal pro canal. Vamos lá. Falando rapidamente sobre as peças utilizadas, a placa-mãe foi uma Ronan Z X99TF, 2 pentes de 8 GB DDR4 Juho e 2 pentes de 8 GB DDR4 Chrysler. Por conta dos processadores, a frequência da memória é limitada a 1866 MHz, então ficou 1866 em ambas as configurações. Lembrando que esse teste é feito com um unlock no turbo, ou seja, os processadores estarão com a frequência máxima em todos os núcleos. No 2620 é 3.2 e no 2630LV3 a 2.8. O CPU coleiro utilizado é um DeX 2021 para ambas as configurações. A respeito da placa de vídeo, eu utilizei uma RTX 3070 da Asus, versão 8 GB Dual. Vamos aqui ao CPU-Z rapidamente. O 2620 versão 3 faz 2.600 pontos no multithread e o 2630L V3 faz 3.080 pontos no multithread, vantagem para o 2630. Já a respeito do single thread, o 2620 faz 350 pontos e o 2630L V3 faz 311 pontos, vantagem para o 2620. Sobre programas, o primeiro deles foi o Blender, na Classroom. Lembrando que quanto menor, melhor. Então o 2620 versão 3 demorou 18 minutos e 1 segundo e o 2630L demorou 16 minutos e 51 segundos, vantagem para o 2630. No Premiere Pro CC 2020 eu fiz uma renderização de uma edição somente usando o processador. Aqui o 2620 demorou 13 minutos e 31 segundos e o 2630L demorou 12 minutos e 55 segundos, novamente vantagem para o 2630. No Filmora 9, a mesma edição do Premiere, apenas usando o processador. O 2620 demorou 9 minutos e 1 segundo e o 2630 demorou 8 minutos e 41 segundos. O último programa foi o Media Coder, uma conversão em X264 Full HD. O 2620 demorou 3 minutos e 12 segundos e o 2630L demorou 3 minutos e 30 segundos. Primeira vez que o 2620 fica na frente. Antes de começar o comparativo em jogos, eu queria falar só uma coisinha, que os comparativos eles são feitos atualmente no meu canal
com as qualidades gráficas alta ou no máximo, tá? Isso porque algumas dessas qualidades elas influenciam o desempenho dos processadores, por exemplo, geometria, NPCs, essas coisas influenciam, às vezes pesam para os processadores. Então quando você coloca a qualidade gráfica baixa, isso acaba também influenciando, até às vezes facilita um pouco para os processadores. Muita gente coloca a qualidade gráfica baixa porque a placa de vídeo no alto ela seria o fator limitante. Já essa 3070 que eu tenho aqui, ela não é o fator limitante, ela é mais do que suficiente para o Full HD, ainda mais para esses processadores que obviamente vão gargalar com ela, pelo menos em Full HD, tá? Mas ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, até aconselhando outras pessoas, vou fazer alguns testes porque nunca ninguém fez esse teste para mim, e aí eu quero fazer também para youtubers menores que não têm uma placa dessa, que ainda não puderam pegar, para que fique melhor os comparativos, certo? Depois eu falo sobre isso, vamos agora para os comparativos em jogos. Vamos começar com os jogos então, o primeiro deles é o Shadow of Tomb Raider em Full HD com a qualidade gráfica no máximo. Na verdade a maioria dos testes vai ser feito com qualidade gráfica no máximo, salvo a exceção de um ou outro jogo. E sempre em Full HD é o mais do que suficiente para essa placa de vídeo aqui, porque ela é praticamente overkill para a maioria dos jogos em Full HD. Vejam que a utilização da placa fica em torno de 50%, às vezes 70% no máximo. Então, ela realmente não é o limitante de forma alguma aqui nesses comparativos. A média de FPS vocês estão vendo que está ficando mais vantajoso para o 2630, né? Isso foi até o final, onde o 2620 fez uma média de 89 FPS e o 2630L fez uma média de 91 FPS. Em relação ao % low, também está com mais vantagem para o 2630, está ficando cerca de 6 FPS acima do 2620, mas isso pode mudar um pouco, pode variar um pouco. Próximo jogo é o Far Cry New Dawn Full HD, também no máximo, aqui no Ultra já é mais do que o suficiente. Novamente vemos a utilização da placa de vídeo bem baixa, mas assim, para vários processadores, tá? Independente se é Xeon, se é Ryzen, isso aqui vai ocorrer. Afinal, essa placa aqui, como eu já disse, é overkill para o Full HD na maioria dos casos, certo? Vejam só que a média está bem parecida, né? 76, 75 para o 2620 e 76, 77 e vai subindo depois, né? Para o 2630, mas está bem semelhante mesmo. E a temperatura também dos dois está bem semelhante, né? Isso aqui é uma coisa diferente. Mesmo usando o mesmo cooler, fica praticamente a mesma temperatura, às vezes um pouquinho mais quente, o 2620, mas nada demais, cerca de 2 graus. Em relação às médias, praticamente igual, e o uso da placa de vídeo também praticamente igual, até por conta das médias também, que estão assim a 70 e poucos, né? E foi até o final. O 2620 fez uma média de 71 FPS e o 2630 uma média também de 71 FPS. Horizon Zero Dawn é o próximo jogo, também em Full HD, com a qualidade gráfica no máximo, que é a qualidade suprema. Vejam que aqui a utilização da placa de vídeo fica até um pouco mais alta, porque é um jogo um pouco mais pesado, então ela fica em 70 e tal, ainda assim existe um grande gargalo por parte dos processadores. A média de FPS vocês veem que o 2630 está levando um pouco de vantagem, isso permanece até o final. Já o uso do processador também está bem parecido, né? Mas é claro, o 2630 está com o uso um pouco abaixo, cerca de 10% abaixo, por conta que ele tem mais núcleos e threads, né? Ele tem 8 núcleos e 16 threads, enquanto o 2620 tem 6 núcleos e 12 threads. Vejam só então, para quem fala que tem uma diferença por conta da utilização, não tem, tá? No final a média é a mesma. A diferença é que em algumas tarefas mais pesadas o 2630 leva vantagem por conta dos threads dele. A média aqui até o final foi a seguinte, o 2620 versão 3 fez a média de 80 FPS e o 2630L fez a média de 82 FPS. Red Dead Redemption 2 é o próximo jogo, também em Full HD. Aqui a textura está no Ultra, mas a qualidade gráfica está no alto porque o jogo é um tanto pesado, tá? Então, para evitar que a placa de vídeo fosse o fator gargalo, eu não deixei a qualidade gráfica no máximo. Mas nesse alto aqui já pesa bastante e nem tem tanta diferença assim para o Ultra. Vejam que a utilização da placa de vídeo fica um pouco mais alta, né? 70, 75%. Por parte dos processadores. A temperatura dos processadores também está bem semelhante. Até um tanto diferente, eu achei que o 2630 seria um pouco mais frio, mas não é. Acaba sendo a mesma temperatura dos dois. Já a utilização, como eu havia dito, né, sempre vai estar um pouco mais baixa a utilização do 2630L por conta que ele tem mais threads, cerca de 10% a menos de utilização. Em relação às médias, estão bem parecidas essas médias, só que o 2630L está um pouquinho à frente, mesmo tendo um clock até um pouco mais baixo,
mas ainda assim ele consegue ficar um pouco à frente, e isso foi até o final, onde o 2620 fez uma média de 101 FPS e o 2630L fez uma média de 103 FPS. Então até agora vocês estão vendo que tá tendo um empate técnico, e vez ou outra o 2630 fica um pouquinho à frente do 2620. Não é grande coisa, mas é um pouquinho. O próximo jogo é o Assassin's Creed Valhalla no Full HD, com qualidade gráfica também no alto, porque é um jogo bem pesado. Esse aqui é o mais pesado para a placa de vídeo de todos os jogos aqui. Então, se eu colocar uma qualidade gráfica mais alta do que isso, ela provavelmente vai se tornar o gargalo, tá? Então existem vários tipos de jogos, é por isso que é bom testar com vários jogos. Alguns são mais CPU bound, ligados ao desempenho do CPU, e outros são mais GPU bound, ligados ao desempenho da placa de vídeo. No caso do Assassin's Creed, ele é mais ligado ao desempenho da placa de vídeo. Ainda assim, dá para ter uma boa diferença, que quando a placa de vídeo está com 70% de uso, significa que tem uma margem para melhorar o desempenho. Mas a média aqui dos processadores está sendo praticamente a mesma, 73 para um, 74 para outro. A utilização do processador, vocês sabem, né, vai ser mais vantajoso para o 2630L, por conta que ele tem mais núcleos, enfim, já estava falando sobre isso, temperatura está bem parecido. E a média final foi 77 para o 2620 e 78 para o 2630, empate técnico também, com pequena vantagem ali para o 2630, mas para mim é empate técnico. E o último jogo é o Forza em Full HD, com tudo no Ultra. Esse jogo aqui eu fiz questão de deixar ele para todos os comparativos futuros que eu vou fazer, por conta que ele dá uma noção pra gente de como que também acontece em jogos online, tá? Então, caso você queira saber também mais ou menos como que fica alguns jogos online, Battlefield, Warzone, em relação ali de quantos frames por segundo os processadores conseguem entregar, o Forza vai te dar um pouco dessa noção. E vejam aqui que, na verdade, ambos os processadores estão conseguindo uma média muito parecida, de 99 para 100 FPS, né? A utilização da placa de vídeo está em 50% de processador, né? Sempre vai ficar 10% a menos para o 2630L. E a média final aqui do Forza foi de 101 para o 2620 e 101 também para o 2630. Então, acho que eu posso dizer aqui, pelo menos com base nesses testes, que eles têm um desempenho muito semelhante em jogos, com vantagem pequena para o 2630, e mesmo em jogos online, que são mais leves, o 2630 fica empatado com o 2620. Estou deixando para vocês também os gráficos finais das médias que eu consegui, né? Por enquanto somente com os processadores com o Unlock no Turbo Boost, mas no futuro eu farei também esse mesmo tipo de teste sem Unlock em ambos os processadores, para quem tiver curiosidade. Então, como eu havia dito, desempenho bem semelhante, com vantagem na hora que existe alguma vantagem para o 2630L, e também existe vantagem para o 2630L em tarefas pesadas, o que é muito interessante para quem quer fazer outro tipo de coisa, como por exemplo edição de vídeo, que nem eu estou fazendo nesse momento aqui, né? A respeito dos testes em live, também estou fazendo esses testes no Shadow of Tomb Raider. Eu ligo uma live ali, ela é só disponível para os membros do canal, mas está disponível aqui no canal para quem for membro, quem tiver curiosidade em ver, né? Não é um teste 100% preciso, já devo avisar, mas dá para vocês terem uma noção de como ficam os processadores, né? Lembrando que essas lives são feitas com o OBS, usando o NVENC da placa de vídeo para ajudar, tá? A diferença aqui então ficou a seguinte: o 2620 versão 3 fez uma média de 72 FPS em live, e o 2630L V3 uma média de 77 FPS em live. Se você for comparar com as versões sem fazer o live, sem usar o OBS, a diferença ficou de 2%. Já fazendo a live, a diferença ficou de 6%. Como eu disse, não é um teste muito preciso. Talvez um dos motivos para que essa diferença foi maior entre os processadores é na utilização, né? No caso da live do 2620, ele chegou a 95% de utilização mais ou menos. Já o 2630L, por conta de que tem mais threads, ele tem uma utilização menor, então acaba que ele também tem um desempenho um pouco melhor, um pouco mais estável em lives. E é isso, gente. Esse foi o 2630L V3, um processador ali que eu demorei para testar, mas realmente tem um bom desempenho. Eu acho que eu considero mesmo o melhor custo-benefício, considerando que ele está R$30 mais barato que o 2620, né? Sei que não é tanta diferença, mas por conta que tem os mesmos desempenhos ali em jogos praticamente, até com vantagem para o 2630. E em renderização, outros programas pesados, geralmente vai ter também vantagem o 2630,
Para mim, agora ele é o melhor custo-benefício que você poderia arrumar. O negócio é arrumar um kit no AliExpress, que também venda ele, né? A não ser que você queira comprar separado, aí realmente fica melhor ainda. Eu demorei para trazer esse processador, mas realmente me impressionou. E também queria que dar um alô para o pessoal da enquete que eu fiz, 1.100 votos, né? E algumas pessoas mencionaram o 2630, né? Não vou poder mencionar todo mundo, mas, por exemplo, o Lucas, o Anderson, o The Punisher, vamos ver aqui quem mais, o Antônio, o Havok Gamer, o Tudo Hardware, entre outras pessoas, tá? Várias pessoas acabaram mencionando o 2630, que já conheciam, mas como vocês perceberam, muita gente não conhecia, 70% ainda considerava o 2620. Mas olha só, tem a oportunidade de vocês pegarem um processador até um pouco mais barato e para quem quiser fazer live é uma boa opção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e também de quem quiser usar meus cupons de primeira compra, Skanda 4, Skanda 6, Skanda 8. Dê uma olhada aqui também na descrição. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!